Queridos irmãos, é exatamente o mesmo aspecto que Paulo está tratando aqui. O que você deve estar pensando é como um missionário vai vir só pregar sem falar de missões. Na verdade, eu estou falando de missões, porque missões é a tarefa da igreja. Missões somos nós todos, vocês suportando e os de linha de frente indo, como a gente fez aqui, ó. 2 pessoas que por um tempo determinado estão sendo enviadas, 12, né? 12 pessoas sendo enviadas. E enviados para quê? Para representar o corpo deles, vocês, nós, lá em Uberaba. Esses devem ser resguardados por nossa oração, suportados em amor e enviados com ânimo, alegria, porque somos nós lá. Não é diferente do que acontecia aqui. Paulo está falando, olha, nós damos graça, eu, Silvano, que era Silas, Timóteo, nós damos graças a Deus por vocês. E olha que palavra que ele usa, e é muito interessante essa palavra. Ele diz no primeiro versículo, no final dele, graça e paz a vós outros. Queridos, graça e paz no nosso vocabulário às vezes fica tão perde sentido, perde o brilho na nossa linguagem evangélica. Toda vez que nós encontramos um irmão, nós falamos graça e paz. Quando a gente cumprimenta alguém, graça e paz. Mas a gente não pode perder de vista o que significa essa graça e paz. É isso que Paulo está dizendo aqui aos Tessalonicenses. Ele diz, Tessalonicenses, nós não cansamos de dar graças a Deus. E olha, da nossa parte, queremos comunicar graça e paz a vocês. Graça e paz tem um significado muito grande, porque graça vem do grego caris. Essa ideia de carismático, de alguém que quer abraçar, de alguém pronto a amar. Graça, essa graça que nos salvou por meio da fé. Graça essa que temos em Jesus. Só a partir do Novo Testamento nós temos o conceito de graça formado, porque foi graça que nós recebemos em Jesus. A carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, vai dizer isso, que essa graça que nós recebemos em Jesus, foi essa graça que trouxe eu e você, como gentil, para o corpo de Cristo. Por outro lado, nós temos uma paz, a shalom do hebraico. É uma paz que o judeu já conhecia muito bem. Paz essa que comunicava no ouvido do judeu como nenhuma outra. Paz que trazia um significado de que Deus me trouxe aqui, me fez seu povo, eu sou dele, nada me perturba. Quando Paulo comunica isso junto, e ele fala, caris shalom, graça e paz, ele está comunicando que aquele Deus que nos dá paz, que não faz que nada nos perturbe, nos salvou em Cristo Jesus e nos tornou igreja gloriosa. Essa é a graça e paz. Mas quando os Tessalonicenses entenderam isso, eles trouxeram mais significado, e é isso que Paulo está exaltando a Deus aqui. Quando eu quero ler com vocês 3 realidades, 3 afirmações que Paulo nos dá aqui. Primeira afirmação, eu recordo diante de Deus, o nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, do trabalho que resulta na fé, em outras versões. Queridos, o que Paulo está falando aqui é que essa igreja ela não foi só salva, ela não só entendeu o significado de graça e de paz. Essa igreja, ela entendeu que a graça e paz nos chama para trabalhar, para servir. E é isso que a gente tem comunicado entre os ribeirinhos, que nós precisamos servir uns aos outros. Nós não podemos deixar aqueles que são profissionais da fé. Não existe profissional da fé. O que existe são pessoas dedicadas ao ministério santo do Senhor, e esses, juntos com todo o corpo, devem trabalhar para Ele. Esse é o serviço. Esse é o mesmo serviço que foi falado em Filipenses, capítulo 2, a respeito de Jesus, dizendo que Ele não usurpou da glória, mas Ele veio no lugar de servo. E é importante a gente prestar atenção no que ele queria dizer ali. O mesmo Paulo, ele quis dizer que Jesus se tornou escravo. A palavra ali, ela traz uma conotação mais forte de servo. Não é simplesmente um servo que serve, é um servo que é escravo do serviço. Queridos, o que os Tessalonicenses entenderam é de que eles não foram só chamados para ter fé, eles foram chamados para arregaçar as mangas,
para trabalhar, para ir em nome do Senhor Jesus aonde Ele mandar. Eu lembro da história do seu Lulu. Seu Lulu é um ribeirinho nascido em Filadélfia, a comunidade que os pais dele deram nome. O seu Lulu, ele viveu ali em Filadélfia e ele recebeu, enquanto o evangelho não chegava lá, ele recebeu um radinho movido a energia solar, que um grupo de americanos passou e deixou. Esse radinho, ele tinha as programações da Transmundial nele, uma rádio evangélica que chega a lugares isolados. E essa rádio Transmundial tinha várias notícias do evangelho, e o seu Lulu ali começou a ouvir essa rádio, começou a ouvir essas notícias e entregou seu coração a Jesus. Seu Lulu imediatamente arregaçou as mangas, subiu na sua canoa e remou até a outra comunidade e falou do que ele tinha ouvido. E aí ele remou até a outra comunidade. E aí ele remou até mais uma comunidade e até outra comunidade. Querido, você demorou quanto tempo para chegar nessa igreja hoje? Quantas horas você andou para chegar aqui? Talvez você tenha entrado no seu carro, subido na sua moto, talvez tenha andado até aqui, mas talvez não tenha dado mais de 1 hora isso. O seu Lulu, ele remava por 5 horas ininterruptas, até a próxima comunidade, para levar o evangelho do Senhor. O seu Lulu entendeu de que nós fomos salvos pela graça, mas fomos salvos para as boas obras do Senhor Jesus. É isso que Efésios fala, e é isso que os Tessalonicenses também entenderam. Um serviço que resulta do amor, uma escravidão ao serviço do Senhor. O problema é que na nossa sociedade, queridos, nós não estamos sendo chamados a ser escravos do Senhor. Em nossa sociedade, no mundo aí fora, nós temos sido chamados cada vez mais a ser escravos das preocupações. Nós temos sido chamados a ser escravos das ansiedades, das expectativas. Se eu não suprir a expectativa de alguém, eu não me sinto bem. Se eu não fizer do jeito que aquele fulano gosta, eu não me sinto bem. Se os outros não me verem bem vestido, eu não me sinto bem. Somos escravos da estética, da expectativa, da ansiedade, escravos de tantas coisas que nos afastam de Deus. Por que não dizer escravo das compras também? Passamos por uma época que deu um boom no comércio, né? Natal. E aí, se eu não comprar aquele presente? Jesus nos chamou para ser escravos dele. Jesus nos chamou para o serviço. Há um tempo atrás, eu coloquei os meus 2 filhos, eu ainda não tinha a Monique, a mais novinha, e eu coloquei os meus 2 filhos numa lancha, que não era muito rápida, com motor 15, e a gente saiu para ir dar um treinamento numa comunidade. Nós saímos de Itacoatiara, que é a cidade onde a gente mora. Inclusive, eu quero abrir um convite a vocês, quem quiser ir em Itacoatiara. Só eu peço que não vá todos vocês juntos, porque a gente não vai ter lugar para hospedar, tá? Mas se for de pouquinho em pouquinho, dá. E aí, lá em Itacoatiara, onde nós moramos, a gente demora cerca de 5 horas, como eu disse, para até a primeira comunidade. Mas nessa lancha a gente demora 10 horas. Eram 10 horas para ir e 10 horas para voltar. E o problema é que ela não tinha capota, e o sol em Itacoatiara, as estações são bem definidas. As estações lá são calor, calorzinho, muito quente e quase inferno. São muito bem definidas as estações. Muito quente o ano inteiro. No verão, que é de setembro a outubro, a temperatura chega a 42, 43 graus, e isso sem chuva nenhuma. No período do inverno, que é agora, nós estamos lá no inverno, tá? O inverno amazônico é agora. 38, 39 com chuva. O que muda para a gente é a chuva. Então a gente pegou uma lancha que é aberta e não muito rápida e navegamos 10 horas para uma comunidade. Quando a gente chegou na comunidade, a gente descarregou as compras, porque todas as vezes que nós vamos dar um treinamento, a gente dá alimentação também.
E aí nós descarregamos as compras, todas as compras, os combustíveis, a lancha consome cerca de 12 litros por hora, então são 120 litros de combustível para ir e 120 para voltar. Lá está 5,40 a gasolina. Então você tem aí uma média do preço, tá? Então a gente foi, tiramos todos os, eles chamam de carotes de gasolina, mas uns galões grandes. E aí tiramos os galões, colocamos numa escada bem alta, e aí eu comecei a levar o primeiro, aí voltei, quando eu voltei, já voltei com alguns da comunidade. E os caras da comunidade chegaram, olharam para as coisas assim, viram um fardo de pão, viram um carote de gasolina vazio, e aí eles começaram a pegar, tá? O vazio. Levaram o vazio. Aí daqui a pouco viram, o pão. Aí pegaram o pão levinho, levaram. Aí daqui a pouco eu estou olhando, vem a Michele com outro carote de gasolina cheio. Aí a Michele coloca assim no chão e fala, eles estavam pesando qual era mais leve. Aí ela falou assim, agora eu vou ir cozinhar. Isso era 9 horas da noite. Agora eu vou ir cozinhar, tem que pedir para eles ligar o gerador. Aí eles falaram, não tem diesel. Aí a gente fala, não, a gente trouxe um pouquinho aqui, leva lá, carrega lá o gerador. Aí o gerador começa a girar, as luzes chegam, a Michele vai, começa a fazer a comida nossa lá, num fogareirozinho desse tamanho. Aí no final da noite, ela vira para mim e fala assim, é por eles que a gente veio aqui? Queridos, se fosse por eles, sinceramente não valeria a pena. Se fosse só por um monte de gente que não está nem aí para te ajudar, não valeria a pena. Mas não é por eles, é pelo Senhor Jesus. Porque esses homens, louvado seja Deus, esses homens quando se convertem, eles se tornam uma grande força no ministério. Eles entendem o serviço. E aí eles fazem como o seu Lulu. E vão mais longe, e mais longe, e mais longe. E, irmãos, não existe barreiras para o Evangelho do Senhor Jesus. Não existe barreiras. Mas não termina por aí. A segunda característica que eu quero mostrar para vocês, que nós prisamos entre os ribeirinhos, mas é uma característica que serve a nós também, daqui da sociedade mais urbanizada, é a segunda verdade aqui. Primeira, operosidade da vossa fé. Segunda, a abnegação do vosso amor. Esses irmãos tessalonicenses entenderam de que para ser salvo foi necessário que Jesus abrisse mão. E porque se ele abriu mão, ele, dono de toda a glória, rei do universo, senhor de toda a criatura, ele não foi feito, ele fez. Porque se ele abriu mão, eu não posso abrir. E esses irmãos de Tessalônica entenderam isso. Queridos, a abnegação é negar-se a si mesmo. A abnegação é estar disposto a olhar para o outro e enxergar que você vai precisar caminhar muito mais com ele, e mesmo assim você vai. A abnegação do amor foi o que nós vimos em Jesus, quando ele nos mostrou com tanta clareza de que nós não devemos fazer nada por interesses pessoais. Quando Jesus nos mostra com tanta clareza que ele nos deu um novo mandamento. Em João 13, 34 e 35 você vai ver isso. Um novo mandamento vos dou. Amem uns aos outros. O antigo era como você ama você mesmo. O novo é como eu vos amei. Um novo mandamento. E a característica desse novo mandamento é que nós devemos amar o outro como Jesus nos amou. E como Jesus te amou, meu irmão? Abrindo mão dele mesmo. Jesus não só abriu mão de sua glória, mas foi obediente até a morte de cruz. Ele foi sacrificial por você, ele abriu mão de tudo por você, ele te amou de uma forma que ninguém nunca te amou e nem vai te amar, porque ele entende o que é dar, ele entende que amar não é reter. A gente chegou algumas vezes numa comunidade, e quando chegava na comunidade, a gente levava roupas dos nossos filhos.
o que aconteceu? Uma certa vez nós chegamos numa comunidade e vimos assim ela lá no alto e um monte de criança peladinha, um monte. A gente falou, nossa, eles têm características de índio, né? Aí quando fomos conversar e procurar um pouco a fundo, nós descobrimos que não era uma característica de índio, era falta de roupa. Por falta de roupa, eles andavam nus. E naquela mesma viagem, nós sentamos com os nossos filhos e falamos, Melissa, Murilo, os seus amiguinhos aí na comunidade não têm roupa para vestir. Como é que a gente pode resolver isso? Queridos, a resposta da Melissa e do Murilo foi imediata. Dá a nossa. Dá a nossa. Irmão, só quem amou sabe que não dá para reter. A Melissa e o Murilo, toda viagem que a gente faz, eles separam as roupas e brinquedos deles para deixar na comunidade. Nós vamos com a lancha cheia das coisas para eles usarem lá, mas eles voltam com a roupa do corpo, porque fica lá. E quem dá não sou eu, não é a Michele, quem dá são eles dois, porque eles entenderam que o amor não se pode reter. Queridos irmãos, nós não ofertamos, nós não nos reunimos em comunhão, nós não fazemos tudo isso por lazer, nós fazemos tudo isso por amor, porque alguém nos amou primeiro, e por consequência desse que me amou primeiro, agora eu amo. E Paulo observou isso na igreja de Tessalônica, e falou, olha, a abnegação do amor de vocês é impressionante, nós louvamos a Deus por essa abnegação, um amor que está disposto a dar mais do que receber, um amor que está interessado no outro e não em si mesmo, um amor altruísta que está focando o outro e as necessidades do outro, porque nós vivemos numa sociedade que não é assim, nós vivemos numa sociedade que você pode até querer ajudar o outro, mas você vai querer se beneficiar também, irmãos, isso é em qualquer lugar. Nós conhecemos áreas na área ribeirinha em que as pessoas ganham a Bolsa Família, Bolsa Verde, Bolsa Enchente, Bolsa Floresta, Bolsa Desmatamento, Bolsa Pesca, todas essas bolsas. Mas o que é mais interessante é que aonde essas bolsas não chegam, é onde eu posso chegar, por exemplo, uma vez que as pessoas esqueceram um rancho todinho e eu fui viajar com eles. Rancho é comida, é o saco de comida. Eles esqueceram o saco de comida. E eu viajando com eles, eu estava levando eles. E aí ao levar os outros missionários, eu aproveitava para visitar os meus alunos. Só que eles esqueceram a comida, que era deles responsabilidade de fazer. E nós estávamos indo para comunidades que são muito pobres. Mas a gente chegou lá, a primeira coisa que eles perguntaram foi, vocês já almoçaram? Aí a gente disse, não, a gente não pode mentir, não. Vocês querem almoçar? Também não. Por que vocês não querem almoçar? Não, porque vocês não estavam esperando a gente, vai ser difícil para vocês. Eles, não, quando a gente tem, a gente divide, só não dá para dividir o que não tem. Eu engulo seco aquilo, e aí a gente senta junto e dá graças ao Senhor por Ele ter providenciado o alimento. E o mais gostoso é no final você ouvir o próprio ribeirinho que cedeu a comida falar assim, vocês não sabem como eu estou sendo abençoado de vocês estarem almoçando comigo. Queridos, isso é estar disposto a dar, isso é esperar que Deus faça o que Ele prometeu. Ele prometeu que supriria a gente. O problema é que às vezes as preocupações vêm e a gente esquece disso. A gente esquece. O problema não está nos cristãos deixarem o amor. O problema não está nos cristãos não amarem. Está em pouco a pouco a gente esfriando o amor. Em poucos, a gente vai esfriando o amor. Aí talvez você pense, eu olho para o lado e conheço a pessoa que está do meu lado, olho para o outro, conheço a pessoa, mas você já cumprimentou nessa noite quem você não conhece? Você já se importou com quem você viu diferente? Isso é amar.
Isso é amar. A gente chega nas comunidades e vê direto isso acontecendo. Pessoas novas, que a gente às vezes nem conhece, mas eles já nos conhecem. E aí a gente chega, conversa, conhece novas pessoas. Essa é a dinâmica do amor. O amor é diferente na matemática de Deus. Na matemática de Deus, quanto mais você dá o amor, mais você recebe amor. A matemática de Deus não é subtração, é multiplicação. E essa é a verdade. Mas a gente ainda tem a terceira característica e última característica, a firmeza da vossa esperança. Em outra versão chama perseverança proveniente da esperança. Queridos, perseverar, estar firme, estar baseado no Senhor Jesus, não é unicamente um jeito de viver. Pensa comigo, se você fosse um médico, se você quisesse ser um médico, você ia estudar para medicina, você ia mudar tudo na sua vida e mudar todos os seus interesses para aquela área que você quer estudar. Se você fosse um médico, não adianta você falar assim, não, eu vou trabalhar e estudar. Não, não dá, você vai ter que estudar e estudar. Tudo na sua vida muda por causa do foco que você tem. O que Jesus está nos mostrando, através de Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, é que esse pessoal aqui, eles tinham um foco na esperança que temos em Cristo Jesus. A esperança que temos é uma esperança firme, convicta. Tudo na vida deles mudava porque eles esperavam ansiosamente o Senhor Jesus. O problema da nossa geração é que a gente esqueceu que Jesus vai voltar. A gente esqueceu que Jesus foi e prometeu que Ele viria. E aí talvez o foco da sua vida está todo desconcertado, porque o foco deveria ser Ele. O foco da sua vida tem que ser todo ajustado para a esperança que temos em Cristo Jesus. Se Ele vai voltar, e Ele vai. Você só não sabe quando. Pode ser daqui a meia hora. Pode ser daqui a mais 1000 anos, que eu não acredito. Mas Ele vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai ver qual foi o foco da sua vida. Meu irmão, se você não reajustou o foco da sua vida, você tem mais uma chance essa noite. Reajuste o foco da sua esperança. Olhando para os ribeirinhos, nós vemos isso constantemente. Eu lembro da nossa querida Vanilde, uma aluna do Miriti. A Vanilde, ela era líder católica numa comunidade vizinha. A Vanilde, ela era uma pessoa que foi para o treinamento de líderes que nós realizamos na comunidade. Ela foi para ouvir da Bíblia porque o padre não estava falando. O padre ia lá e ia só buscar o dinheiro de toda a receita que a igreja fez, da qual ela era líder, e ela era líder da escola também. Então ela queria ouvir mais de Jesus para poder falar mais de Jesus no meio católico. E perguntaram para a gente, vocês aceitam dar aula para ela? Eu falei, claro, coloca ela entre os nossos alunos. E aí a gente foi pregar Jonas. E Jonas, no capítulo 2, ele diz que aqueles que se deleitam em ídolos enganosos, desprezam aquele que é misericordioso. E nós falamos isso com muita clareza, com o que aconteceu em Jonas. Então aqueles irmãos entenderam o que estava sendo falado. E no final, eles gostam muito de fazer encenações. E eu falei, olha, eu vou dividir vocês aqui em grupos e vocês vão fazer encenações. Ok? Não, tá bom, vamos fazer encenação. Beleza. E aí a gente separou os grupos e a Vanilde ficou num grupo que ia fazer uma encenação do capítulo 1 de Jonas. E aí ela falou, eu posso trocar? Eu falei, pode. Por qual? Ela falou, pelo 2. Tá bom, pode. Então ela preparou lá com o grupo dela, e de repente ela foi atrás de uma menina na comunidade que tinha uma bonequinha toda surradinha. A boneca já não tinha mais cabelo direito, estava toda preta, de sujeira. Aí ela pegou essa boneca e ficou no colo, e eles começaram a fazer a encenação, e num determinado momento a Vanilde coloca aquela boneca no chão, ajoelha e fala para a boneca, aqueles que adoram ídolos inúteis, desprezam que Ele é misericordioso. Eu não quero mais adorar ídolos, eu quero adorar a Deus. Queridos, esse é o foco da esperança. O que você tem pregado quando você abre a boca? Você tem pregado crise financeira?
Você tem pregado necessidades? Você tem pregado desejos de ter aquilo que agrada aos olhos? Ou você tem pregado a palavra que transforma vidas? Porque só isso é que conta. Precisamos ajustar o nosso foco. Aqueles irmãos tinham o que eu chamo de 3 Fs. Eles tinham o fazer da operância da fé deles. Eles tinham a força, que era aquela abnegação que vem do amor. E eles tinham foco na esperança do Senhor Jesus. Queridos, é essa motivação que faz com que os missionários saiam da sua terra. Eu posso te dar completa convicção de que nós não estamos no Amazonas porque é confortável. Pelo contrário, eu não gosto de passar calor. Nós não estamos no Amazonas porque é gostoso, porque é um bom lugar para criar filhos. Nós não estamos no Amazonas pelas facilidades que o Amazonas nos oferece, nem tampouco pelos recursos que nós temos indo para o Amazonas. Se fosse por tudo isso, era melhor ter ficado em Santos. Era melhor ter ficado aqui, na nossa terra, junto com as nossas famílias. Mas a gente larga tudo isso. A gente deixa o conforto, a gente deixa a família, a gente deixa a igreja, a gente deixa os nossos queridos com a consciência de que nosso Jesus vai voltar e de que é para Ele que a gente deve gastar sangue, suor e lágrimas. Eu quero passar um videozinho que nós preparamos a respeito do ministério para você entender um pouco melhor o que é o ministério lá. Em seguida eu passo a palavra, não sei se para o Valtinho. Mas muito obrigado. Deixa de antemão, enquanto não passa, se você quiser manter mais contato com a gente, nós temos um cartãozinho de oração, está comigo ou com a Michele. A Michele está bem aqui, ali, acenando a mão. Então, se você quiser mais informação, entre em contato com a gente. Então, foi um enorme prazer estar com vocês. Que Deus os abençoe. Lembre dos ribeirinhos. Quando Deus desenhou o Amazonas, o fez com muitas cores. Ele planejou tudo cuidadosamente. As verdes e densas florestas, a multicor exuberante de toda a flora, os diversos animais selváticos e os numerosos e imensos rios. Mas ainda existe mais acerca desse estado que é pouco falado. Existem cerca de 6.000 comunidades tradicionais na beira dos rios. São mais de 600.000 pessoas perdidas, que não sabem nem têm como saber de Jesus, porque não há ninguém por perto delas que possa apresentar as boas novas do Evangelho. O povo que vive na beira dos rios precisa de Jesus. Talvez você se pergunte, quem é esse povo? São os ribeirinhos do Amazonas. Povo que tira do rio os peixes para comer. Povo que usa a mesma água para beber. Povo que enxuga suas canoas para navegar. Povo que as roupas e vasilhas vão para a beira lavar. Povo que usa as canoas velhas como leira. Povo que tempera o que pega na malhadeira. Povo que torra sua própria farinha. Povo que não desperdiça uma risadinha. Povo que na mata não hesita a caminhar. Povo que fica madrugada na mata para caçar. Povo que sempre te recebe com um café. Povo que em muitas coisas deposita fé. Povo que te recebe sem te conhecer. Povo que não enxerga diferenças para depois acolher.
Povo que divide qualquer recurso que chegar. Povo que vê no outro alguém disposto a amar. Povo que vive sem internet, mas com televisão. Povo que faz dos bilhetes sua comunicação. Povo que a única energia vem no motor. Povo que em vela e lamparina vive sem dor. Povo que vive isolado, mas rodeado de amigos. Povo que no verão faz da sombra das árvores seu abrigo. Povo que na selva está longe de recursos médicos. Povo que da selva extrai seus próprios remédios. Povo que vive diferente da cidade. Povo que busca conhecer a verdade. Povo que sofre à procura da luz. Povo que em sua busca tem encontrado Jesus. Aqueles que foram alcançados por Jesus precisam ser discipulados, ensinados, treinados, para que mais e mais ribeirinhos possam conhecer o grande amor de Deus. Por esse motivo estamos aqui. Quem somos nós? Somos apenas quem Jesus amou. Aqueles que um dia Ele buscou. Somos apenas quem aceitou sair. Aqueles que tinham medo de ir. Somos apenas quem de Deus depende. Aqueles que Ele mesmo defende. Somos apenas quem sai ao povo proclamando. Aqueles que, se preciso, vão mesmo remando. Somos apenas quem a palavra de Deus insiste em ensinar. Aqueles que veem a palavra vidas transformar. Somos apenas quem aponta o caminho a trilhar. Aqueles que ao povo ribeirinho tem carinho em treinar. Somos apenas quem está disposto a dar. Aqueles que navegam horas ou dias até chegar. Somos apenas quem decidiu não acumular e até perder. Aqueles que entenderam que o amor não se pode reter. Somos apenas quem faz parte do processo. Aqueles que querem ver Cristo exaltado em todo o universo.